Fala aí, representante moderno, como vai, tudo bom? Então, hoje nesse vídeo eu quero trazer alguns erros clássicos que a gente comete aí durante as nossas prospecções, ou durante as nossas vendas em si, né? Então, eu fiz esse vídeo baseado numa postagem que eu fiz no blog recentemente, né? O nome da postagem é 11 erros mais comuns cometidos durante a prospecção e vendas B2B. Se você ainda não sabe, venda B2B é aquela venda de empresa para empresa, que é o objetivo aqui desse, sempre dos conteúdos, são voltados para pessoas, para representantes comerciais, profissionais de vendas, que vendam algum produto de uma empresa ou de uma indústria para outra empresa. Então, isso que se chama venda B2B. Convido vocês para pegar aí o seu caderno, o seu bloco de notas, enfim, anotando esses erros aí, porque a gente vai estar também comentando as soluções, né? Os antídotos para cada um desses erros para evitar que, né, você faça eles aí no dia a dia da venda. Se você ainda não me conhece, eu sou Henrique Couto, sou idealizador aqui desse canal e te convido a entrar lá no site representantemoderno.com.br para conhecer um pouco mais. Tem o meu livro lá também que fala bastante sobre prospecção. E é isso aí. Bem-vindo ao Representante Moderno. 11 erros mais comuns cometidos durante a prospecção ou durante a venda. Erro número 1. Desistência cômoda. É um erro engraçado porque o que acontece? A gente sabe, durante uma jornada de prospecção ali, a gente está mandando um e-mail, está fazendo alguma ligação e o cliente responde simplesmente, não tem interesse nesse produto. Pronto, responde isso. Aí, todo mundo tá careca de saber, todo mundo sabe isso, que a gente tem que isolar objeções, descobrir o porquê que o cliente está querendo saber aquilo, porque que o real motivo dele não estar querendo o produto, para a gente poder, então, digamos assim, resolver aquela objeção. E talvez aquilo não seja um não, talvez aquilo seja um talvez disfarçado de não. Porque, óbvio, né? É muito mais fácil falar, não tem interesse, me deixa em paz, do que eu ficar dizendo, agora não tem orçamento, ou vamos deixar isso para o ano que vem. O primeiro erro clássico seria desistir sem explorar muito bem o porquê, né, daquela não interesse ali do cliente. Vamos imaginar uma situação real de campo de batalha que a gente está chegando no final do mês, a gente está um pouco assustado em relação ao cumprimento de metas, em relação ao nosso gerente, enfim, ao nosso diretor nos cobrando sobre aquele resultado ali. E a gente está lá um pouco assustado com aquilo, um pouco, né, impaciente. E aí a gente recebe um e-mail dizendo, não tenho interesse, muito obrigado. Vamos falar bem sério agora. Será mesmo que nesse momento ali de um pouco de indecisão, de insegurança, a gente não vai achar mais fácil, mais cômodo, simplesmente agradecer ao cliente, mandar um e-mail, ok, vou ficar à disposição, do que tentar puxar um pouquinho mais, conversar, entender, puxar algum assunto para que o cliente engaje e responda o real motivo? A gente, sendo bem sincero aqui, a gente vai acabar indo pelo caminho cômodo, pela zona de conforto. Não deu certo, vou deixar passar esse, vou esperar o próximo. Então, eu sei porque é comum que a gente faça isso. Então, assim, uma dica prática para acabar com esse problema, para acabar com o erro número 1, é o seguinte: na tua planilha de prospecção, onde quer que seja, no teu caderno que tu anota, onde quer que seja, deixa um espaço, deixa uma coluna lá, enfim, para colocar motivo do não interesse. Parece uma bobagem, assim, mas quando tem aquela obrigação de preencher aquele campo ali, ele acaba te relembrando da importância daquilo. E acaba te trazendo de volta pro teu eixo, assim, né, para aquele... É como se tivesse assinado um contrato contigo mesmo, né? E aí aquela coluna ali, aquele campo em branco do tipo motivo do não interesse, tu não vai simplesmente preencher, o cliente não tem interesse. Tu vai acabar colocando lá, não, eu vou ter que mandar uma pergunta para esse cliente para conseguir entender o motivo do não interesse dele. Então essa pequena coluna, essa ação simples ali, singela, ela vai acabar te dando essa ferramenta de não deixar de explorar mais as objeções do cliente. Então essa é uma dica muito prática para resolver esse primeiro erro, que é o erro da desistência pela comodidade, vamos dizer assim. Essa coluna ela vai nos tirar dessa zona de conforto, vai nos fazer querer explorar mais
aquele problema do cliente ali. Deixa eu tomar um mate, senão minha esposa vai me xingar. Bom, então esse é o erro número 1 de desistência cômoda, né? E o remédio para ele é essa coluninha, motivo do não interesse, beleza? Bom, nosso segundo erro, então, nessa jornada dos 11 erros, é a falta de qualificação. E aqui eu garanto, mora um grande ladrão do nosso dinheiro. Então é importante ter bastante cuidado aqui. Aí o que acontece? Eu era, sei lá, 2014, 2013, por aí eu estava começando a mexer com vendas, com prospecção. E aí eu fiz uma campanha de e-mails para alguns clientes e eu recebi uma resposta lá de Minas Gerais. E aí o cliente falou basicamente, na verdade ele ligou lá para a empresa e querendo falar com o tal de Henrique, né, que era eu que tinha mandado o e-mail. Aí o pessoal lá me passou a ligação, atendi. E ele falou assim, não, cara, preciso falar contigo, preciso disso daí, vem aqui me visitar. E aí eu pensei, nossa, eu sou bom mesmo nesse negócio de prospecção, hein? Um cara lá de Minas Gerais quer falar comigo. Aí eu, convenci lá meu chefe e me fui, né? Bem louco, né? Aí, cheguei lá, era uma visita fria, acabou que não deu em nada. Aquilo ali eu gastei quase uns 10 contos naquela brincadeira, passagem aérea, hotel e carro e tudo mais. Até a gente criou um relacionamento com a empresa, houve depois uma venda, mas não era o momento de ter feito aquele investimento ali, sabe? Eu devia ter qualificado melhor aquela venda. Então acho que esse é um erro bastante comum. Às vezes a gente digamos assim, se emociona um pouco, entre aspas, né, com aquela resposta que a gente teve, enfim, e já quer sair logo investindo, já fica um pouco apressado e impulsivo em relação à leitura que a gente fez daquele cliente, e isso acaba nos atrapalhando o nosso julgamento de quando ir fazer a visita. A solução para evitar esse erro é tu criar é como se fosse um checklist mesmo, de qualificação. O cliente ele atende determinados critérios para que tu possa ir fazer uma visita? Essa é uma pergunta bem particular. E cada produto, cada caso, vai ser alguns critérios específicos. Por exemplo, ele vai comprar nos próximos 6 meses? Ele tem orçamento para fazer a compra? Ele vai comprar de alguém ou ele está só sondando, né? Ele está só querendo saber. Então, algumas perguntas tipo essas podem ajudar muito para tu evitar esse erro que é a falta de qualificação. Então, isso vai poupar bastante dinheiro, vai tornar o processo de venda muito mais rentável. A tua comissão menos a tua despesa vai te dar um lucro muito maior se tu fizer isso. E vai acabar que vai ser muito mais assertivo, né? Tu só vai fazer visitas com clientes que tu realmente vai querer fechar. Tu pode me perguntar assim, mas Henrique, deixa de ser bobo, cara, deixa de ser bobo. Visita é o que gera conexão, é o que nos faz fazer o nosso trabalho. O cliente vai nos conhecer, a gente vai criar ali uma conexão muito forte com o cliente. E aqui eu concordo bastante, eu acho que tem tudo a ver isso. Se eu pudesse, eu faria visitas com todos os clientes possíveis, eu visitaria cada um, na empresa de cada um, se fosse humanamente possível fazer isso. É de fato a melhor forma. A gente está hoje num mundo onde a gente precisa ser eficiente, a gente precisa atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então o que eu digo é o seguinte, faça o melhor que a gente puder, online, ou por telefone, ou por mensagem, ou por e-mail. E se a gente estiver passando em um cliente, fazendo alguma visita quente, e der no jeito da gente encaixar uma visita fria numa agenda, aí tudo bem, aí eu acho ótimo. Tem ali uma tarde livre, bom, então marca com a pessoa e faz essa visita fria. Nada contra isso, com certeza vai fortalecer muito ali a relação de vocês, né, com aquele cliente. Mas agora, sair do teu lugar, sair do Rio Grande do Sul e até Minas Gerais, né, que nem o gênio que fez, eu não aconselho muito não. Bom, o terceiro erro, próximo erro da nossa lista é o olho gordo. Eu já falei sobre ele num vídeo recente, num post que eu fiz recentemente também lá no meu blog, para evitar que a gente tenha olho gordo, ou seja, para a gente usar segmentação de mercado. Então tem um vídeo bem recente que eu postei agora sobre isso. Mas eu acho que é importante nesse assunto a gente evitar esse erro também, trazer de volta ele, reforçar esse erro, porque é muito comum. Então agora o exemplo que eu quero trazer é o seguinte, eu sou um vendedor de imóveis comerciais e eu estou trabalhando num lançamento novo aqui de escritórios para profissionais autônomos. Então esses escritórios que eu estou vendendo, eles servem para médicos, eles servem para advogados, eles servem para engenheiros,
eles servem para contadores, enfim, é um monte de profissionais autônomos aí que podem se beneficiar, que podem comprar um escritório desses daí, que eu estou lançando, que eu estou trabalhando aqui nessa minha venda. Joia, tranquilo. Esses são o meu universo de possíveis clientes. O que a gente tende a fazer, como eu falei lá no outro vídeo, é de tentar abocanhar todos esses possíveis clientes de uma vez só, em uma só campanha, em uma só abordagem. E aqui é um erro muito grande que a gente pode cometer, porque isso pode baixar a nossa taxa de conversão, de interesse desses clientes. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente lança uma mensagem muito genérica e fala compre seu escritório se você é um profissional autônomo, ela tem muito menos alcance, tem muito menos chance de converter aquela mensagem do que se a gente fizesse uma mensagem, digamos assim, só para o advogado que está recém se formando ali. Então, se você é advogado e está se formando agora na faculdade, eu tenho um escritório perfeito para você, onde todos os advogados estão comprando e tudo mais. Então isso pode causar ali um interesse muito maior, uma taxa de conversão muito maior. Então o terceiro erro do olho gordo é esse. É de tentar abocanhar o mercado de uma vez só, sem tentar fatiar aquele bolo, né, que a gente falou lá no outro vídeo. E como que a gente combate esse erro? Obviamente é fazendo segmentações por região, por interesse, por profissão, nesse caso do advogado, e de preferência subdividir isso ainda, né? Ou seja, advogado criminalista. Por quê? Porque a gente já vai saber exatamente a linguagem certa para utilizar nos e-mails, nas abordagens que a gente fizer. E aí com essas pequenas fatiazinhas, quando vê a gente acabou de vender aquele estoque nas primeiras segmentações. E aí muito mais eficiente do que se a gente às vezes mandasse para todo mundo ao mesmo tempo e não conseguisse vender nada, ou vender bem pouquinho. Então, acredita em mim, olho gordo é ruim, tem que segmentar. O nosso quarto erro aqui é desistir de uma lista de prospecção antes que ela amadureça, antes que os frutos dela comecem a aparecer. Isso aqui é uma coisa muito, muito comum. Digamos que você está usando o método lá que eu explico no capítulo 10 do meu livro, onde tu cria uma lista de prospecção e começa a trabalhar ela, né? Digamos que tu está fazendo essa técnica aí. Aí a lista que tu montou tem, sei lá, 3.000 empresas, 4.000 empresas, por exemplo. E tu começou aquela lista, montou, olhou para aquele mapa cheio de pontinho, e tu, meu Deus do céu, coisa bem linda, isso, agora eu vou começar a mandar os e-mails, vou começar a trabalhar essa lista aqui. E aí tu manda o primeiro dia os e-mails que eu faço a instrução lá, tu manda no segundo dia, tu manda no terceiro dia, as respostas elas não estão vindo, elas estão vindo aos pouquinhos, é muita gente sem interesse, e tu começa a te desestimular com aquela lista ali, porque tu olha para ela e não tá dando certo, e tu entra naquela como né, que fala, naquela espiral negativa ali de achar que as coisas não vão dar certo, que tu tá perdendo tempo, que aquilo tudo que o Henrique falou lá no livro é bobagem. E aí tu acaba tendo aquele impulso de desistir daquela lista e falar assim, não, isso aí não é pra mim, vou fazer como eu estava fazendo. Então acho que é muito natural e muito normal que a gente acabe, digamos assim, sendo um pouco imediatistas, né? Eu sou uma pessoa que tem tendência de querer que as coisas aconteçam muito rápido, digamos assim, que as respostas venham muito rápido. Então até pra mim, até hoje, quando eu começo uma lista nova, quando eu começo algum envio de e-mails em série, enfim, eu acabo esperando que as coisas aconteçam um pouquinho mais rápido. Até hoje eu acabo ficando um pouco nervoso no início, né? É bem normal isso. Mas o que eu recomendo nesse caso, né? Eu recomendo que ao invés de começar com essa lista muito, muito grande, de 3.000 empresas, de 12.000 empresas, enfim, começar com uma lista pequena, 100 empresas. Começa com uma lista pequena e faz o trabalho de mandar aqueles e-mails durante a primeira semana, por exemplo. Isso vai dar um pouco mais de segurança e de experiência para finalizar uma lista, colher os resultados daquela lista. Também vai ser mais fácil de detectar onde que foram os erros, se a taxa de resposta está muito baixa, onde que tu errou, enfim, para nos próximos 100 empresas, nas próximas 200 empresas, tu tá um pouco mais, digamos assim, seguro para fazer uma lista um pouquinho maior, talvez, ou para ir utilizando aquele método ao longo do tempo ali. Então o quarto erro seria desistir de uma lista muito cedo, porque tá achando que não tá dando certo, mas na verdade só não deixou o tempo dela amadurecer, ou tu pegou uma lista grande demais para gerenciar naquele momento ali. Então esse é o quarto erro, um erro muito clássico também, que eu espero que depois de assistir isso aqui tu acabe evitando também. Bom, agora o quinto erro, ele é um pouco complementar ao erro número 4. É quando tu insiste em uma lista ruim. Então, digamos assim, é o outro lado da moeda, né?
de um lado tu não tava, era uma lista boa, mas tu não estava esperando tempo suficiente, e do outro lado tu tá insistindo numa lista que é ruim. Então é um outro erro que é bem fácil de cometer também. Então, digamos assim, um exemplo aqui, você comprou uma lista de alguém, ou da internet, ou enfim, e naquela lista, quando tu começa a ligar, tem um monte lá de empresa que fechou, CNPJ que mudou, número que não existe mais, enfim, empresa que está em recuperação judicial, né? Mas tu tá tão teimoso em finalizar aquela lista ali, que tu acaba perdendo dias e dias e dias em uma lista que não vai te levar a lugar nenhum. Que vai ser muito pouco, o aproveitamento dela vai ser muito, muito baixo. Então esse é um erro também. E qual que é o, digamos assim, o antídoto, o remédio para lidar com o problema da lista ruim? Isso eu falo exaustivamente quando eu falo de mapas, quando eu falo de montar sua própria lista. É justamente filtrar as empresas que vão entrar na hora que tu está montando a lista. Uma candidata a ser prospectada, uma empresa X de tal segmento. Tu entra no site da empresa, tu vê se ela tem realmente potencial para comprar teu produto. Na hora que tu entrar no site, se a empresa tiver, se o site não funcionar, alguma coisa assim, é um grande indicativo que a empresa quebrou, que a empresa não existe, enfim, não vai perder tempo com ela. Mas tu entra ali no site da empresa, tu vê se ela tem aquela presença digital ali e tal, vê se tem funcionários da empresa no LinkedIn, essas coisas. Aí tu pode, digamos assim, pô, essa é uma empresa que passou no meu filtro de entrada, eu posso jogar ela na minha lista. Aí quando tu faz uma lista montada com esses critérios, tu previne totalmente o erro de estar trabalhando numa lista ruim. E quando tu busca, sei lá, sites, acha um PDF lá na internet com lista das 50 empresas mais isso ou mais aquilo, por exemplo. Aí tu tenta falar com as empresas e elas não existem. Então, quando tu monta tua lista, esse erro ele já nem corre o risco de passar por ele, porque teu processo já evita que ele aconteça. Então, essa é a forma de lidar com o erro 5, montar tua própria lista. O sexto erro que eu quero que vocês evitem aqui é o discurso do desespero. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina. Quem nunca recebeu aí uma ligação, quando está comprando carro mesmo, recebeu a ligação falando, cara, eu tenho que cumprir minha meta aqui esse mês, meu Deus do céu, compra de mim aqui, não sei o quê. Aí aquilo acaba, digamos assim, até afastando um pouco a gente da vontade de comprar, né? Pensando, pô, será mesmo que o carro dessa marca é bom? Porque se o cara tá tão desesperado assim, esse negócio devia estar vendendo que nem água. Enfim, acaba enfraquecendo muito mais a relação do que... Alguns casos a gente até enxerga a oportunidade, vai me dar um desconto maior se ele está precisando e tal, isso pode funcionar, mas na maioria das vezes, quando a gente está fazendo uma venda íntegra, uma venda pensando no longo prazo, a gente não deve utilizar desse recurso do discurso do desespero, digamos assim. Porque isso acaba plantando uma sementinha negativa na cabeça do cliente, ele acaba pensando, tá, mas se o cara tá, né, é isso que eu falei, ele tá tão desesperado assim, esse produto ou não é bom, ou ele tá dando muito problema depois da venda, alguma coisa assim, por que as pessoas não estão comprando? Por que ele tá tão desesperado assim em me vender esse troço? Então isso acaba gerando esse efeito negativo. E a forma de combater isso é utilizando o desapego. E o que eu quero dizer com desapego? É basicamente um controle do tempo, assim. Quando eu falo controle do tempo, é o tempo de compra. É um controle do tempo de compra, vamos falar isso. Quem tem que ter pressa de comprar é o cliente, e não pode ser o vendedor que tem que ter pressa de vender. Então, o vendedor tem que sempre deixar o cliente, não pode, por mais que ele tenha que fazer perguntas, conduzir para o fechamento, claro, ele sempre tem que, na hora do aperto, ele não pode estar, tá então, vamos botar esse pedido? Tá, vamos comprar? Pô, tá chegando o fim do mês, preciso botar minhas metas. Esse tipo de frase, ela acaba minando aquela venda. Então, ao invés disso, ao invés de tentar forçar um fechamento com base num desespero, entre aspas, tentar falar algo do tipo assim, ó, não, tu que sabe, ao teu tempo, eu tenho vários clientes interessados, meu estoque é limitado, é o teu tempo, tranquilo. A pressa é tua. O máximo que vai acontecer é semana que vem a gente já ter vendido, ter que esperar um pouco mais para te entregar e tal. E então tá, um abraço, tudo de bom, fica com Deus aí, até a próxima. Isso aí e deixar assim, mostrar desapego. Mas o cliente vai automaticamente, as pessoas elas sempre fazem, dependendo, elas fazem o contrário do que a gente espera que elas façam, né? Então, se tu mostrar esse desapego, provavelmente vai surtir o efeito que tu queria quando tu quis mostrar o desespero. Então, é uma coisa meio contraditória. Mas se tu fala pra pessoa, não compra isso, provavelmente ela vai comprar aquilo. Então, é esse efeito um pouco contrário, assim, que eu quero falar do desapego.
Aí eu sei que tu vai estar pensando agora, mas que idiotice, Henrique, por que diabo que eu vou... eu tô precisando vender, cara, meu Deus do céu, eu tenho que fechar esse pedido, senão como é que eu vou fazer para comprar comida, como é que eu vou fazer para... Eu dependo das comissões, eu tenho que forçar essa venda, eu realmente estou desesperado. Tudo bem, eu entendo, eu já passei por isso, todos nós já passamos por isso, a gente sabe o quanto que é delicado esse momento, o quanto que a gente tem que ter uma gestão emocional muito forte ali, o quanto que a gente tem que ter isso firme no momento da venda para conseguir demonstrar esse certo desapego, mesmo que a nossa situação financeira esteja uma bagunça, né? Acho que é muito difícil fazer isso. Eu entendo. Agora, a solução médio e longo prazo para essa é ter muitas oportunidades de negócio ao mesmo tempo, de forma que tu tenha essa segurança necessária, que é normal que quando tu tem pouquinhos negócios para te agarrar, é difícil ter essa segurança. Mas quando tu tem muitos negócios ao mesmo tempo, para sendo fechado, tu está conversando com muitos clientes em fase de fechamento, te dá essa segurança necessária para tu mostrar esse desapego. Então, a forma, digamos assim, médio e longo prazo de resolver isso é utilizando uma prospecção ativa, é utilizando as técnicas da receita previsível que eu falei lá no outro vídeo. Então, se tu ainda não entrou, entra lá no meu canal, procura lá sobre receita previsível. O meu e-book é baseado nisso. O capítulo 10 do meu e-book é uma estratégia para acontecer isso, para tu ter muitos negócios ao mesmo tempo, para que tu crie a tua própria previsibilidade de negócios sendo fechados ali e tudo mais. É importante para te dar essa segurança do desapego, tu ter muitos negócios. E para que tu tenha muitos negócios, tu tem que estar prospectando diariamente, como eu ensino lá. Então esse encerra aí o sexto erro, que é o erro do discurso do desespero. Então pensa agora se tu já não fez isso, se tu não cometeu esse erro, e agora tu já sabe o antídoto para evitar ele. Mostrar desapego, e para ter segurança para mostrar desapego, trabalhar uma receita previsível. Essa é mais ou menos a cadeia de solução para esse problema aí. Bom, o sétimo erro que a gente deve evitar na hora de prospectar é comunicação demais. Muita comunicação. Isso foi um erro que eu não cometi, porque eu já aprendi desde novo, já de berço, a como que a gente cria esse tipo de situação na qual, comunicando menos, a gente cria confiança no cliente. O que eu quero dizer com isso? Tu fizeste uma comunicação por e-mail, o cliente respondeu e vocês marcaram uma reunião, ele passou na tua qualificação, ele está pronto para comprar, e vocês marcaram uma reunião para daqui a 2 semanas. Opção A, tu fala com ele de vez em quando e fala, ó, tá tudo certo aí pra reunião, hein? Manda um recadinho no WhatsApp. Ó, cara, pô, semana que vem tô aí, não te esquece, não sei o quê. Essa é a opção A. Opção B, tu não fala mais no assunto e simplesmente aparece lá na hora marcada. Então, essa foi uma lição que eu aprendi. O meu pai, o Filipão, né, ele negocia gado, negocia ovelha, essas coisas, né? Eu me criei nesse meio lá na zona rural. E principalmente quando ele não conhecia a pessoa e ia comprar dela pela primeira vez, ele marcava lá uma reunião com aquela pessoa, né? Não é uma reunião, né? Ele ia visitar lá a fazenda do cara, enfim. Aí ele ligava, sei lá, 2 semanas antes, 3 semanas antes, e marcava, dia tal eu vou estar aí. E fala só isso. Aí, chegava o dia tal lá, eu ia junto com ele, né, pra acompanhar. A gente, naquela época, ia muito a cavalo, daí a gente encilhava nossos cavalos e saía de manhã cedo, ia lá, buscava os bichos e voltava de noite pra cá. Não era tão fácil quanto agora, a questão de caminhão, boiadeiro, essas coisas, né? Lá na nossa região, né, pelo menos. Então a gente ia a cavalo lá e foi uma infância 10, assim, porque eu tinha muito contato com... Nessas cavalgadas que a gente fazia, a gente dava muita risada. Bom, aí a gente chegava lá nessa pessoa que o pai ia comprar o gado lá, enfim. Aí, não foi uma nem duas vezes que eu ouvi assim, cara, bah, Filipão, achei que tu nem ia vir mais, a gente nunca mais falou. E aí a única resposta que o pai dava naquela situação, na verdade não era uma resposta, né, porque o pai não é de falar muito, ele dava aquela mexida no bigode assim, né, só dizia assim, tá aí, cadê os bichos? Então era mais ou menos isso, né. E aí a gente ia lá, olhava os bichos e tudo. Mas a mensagem psicológica que o pai estava passando ali, talvez ele nem faça isso por gosto, mas é uma coisa que ele fazia inconscientemente, né? Um instinto assim que ele tinha, que eu acabei aprendendo observando, né? E hoje eu entendo psicologicamente o que estava acontecendo ali. E no momento que ele chega e que ele falou com a pessoa 2 semanas atrás, a pessoa basicamente achou que ele nem vinha mais, porque ela está acostumada com pessoas que são tratantes, entre aspas, né? Que elas falam que vão e não vão. Aí chega lá uma pessoa, no horário marcado, fazendo o que ela foi fazer e tudo mais, sem precisar dela, digamos assim, ter todo
acompanhamento para a pessoa não deixar de lado ou não esquecer, isso mostra inconscientemente ali um nível de confiança muito grande. A coisa que o cara vai pensar é o seguinte, pô, mas esse velho aí é um cara é um cara gente boa mesmo, é um cara de que eu posso confiar nele, que eu posso fazer negócio com ele. Então, é muito importante, é um truque simples, mas ele planta ali, cria uma base sólida ali para uma relação de longo prazo. Uma confiança muito maior do que se eu ficasse toda hora falando, ó, não esquece que eu vou dar uma passada aí. Ó, semana que vem eu tô aí, não esquece. Por mais que pareça que a gente está fortalecendo alguma coisa, a gente está, na verdade, enfraquecendo um pouco. Então a gente vai causar uma surpresa muito maior se a gente estiver lá no horário marcado, sem falar mais com aquela pessoa, sem ficar lembrando ela, sem ficar sendo um chato no telefone toda hora. Então essa é uma dica simples que eu aprendi quando eu era jovem, muito jovem, e que até hoje eu aplico ela e funciona muito bem. Então, eu saio de reuniões pela primeira vez com uma grande, digamos assim, intimidade, já amizade ali com o cliente, justamente porque eu utilizei essas técnicas aí do tempo do Filipão lá. Então, basicamente, aqui nessa marcação da primeira reunião, eu diria que quanto menos tu falar e quanto maior a antecedência que tu marcar a reunião e tu aparecer no horário marcado, melhor em relação à construção de confiança. A gente vai confiar mais em ti naquele momento ali. Então essa é a dica para evitar o erro de comunicar demais antes de chegar lá a uma visita. Comigo já aconteceu o contrário, eu marcar. E aí eu chego lá e a pessoa diz, a gente não se falou mais. Eu marquei uma semana antes, chego lá e a pessoa, agora eu tô saindo. Esse é o erro 8. Bom, agora a gente tem que evitar também o erro da falta de comunicação. A gente sabe que hoje em dia é muito comum, digamos assim, a gente fez aquela marcação e está tentando dar uma de Filipão lá e não falar mais com a pessoa, né? Aí chega na recepção e a pessoa simplesmente esqueceu. A gente fica lá plantado que nem um abobado lá e não consegue falar com a pessoa e fica assim, putz, era para ter ligado e avisado que eu ia vir, né? Então, esse também é um erro da falta de comunicação. Para que esse erro não viole o erro anterior, que é o erro da comunicação demais, eu tenho um truque muito especial aqui, que é o truque das notificações do Google Agenda. Então, quando a gente marcou um compromisso com alguém, a gente fez a reunião com ele e a gente verificou se ele aceitou o nosso convite da agenda. Se ele aceitou o convite que a gente enviou para a agenda, automaticamente já vai aparecer na agenda dele. Então, ele está ciente do compromisso e ele provavelmente não vai esquecer porque ele vai estar olhando a agenda todo dia. Aí, um segundo passo são os e-mails de notificação automática. Então, 2 dias antes da visita, um e-mail automático notificando da reunião. No dia da reunião, de manhã cedo, de manhã bem cedinho, outro e-mail automático notificando. E, por exemplo, assim, 30 minutos, 20 minutos antes da reunião, uma daquelas notificaçõezinhas que aparecem no celular da pessoa para avisar, ó, daqui a 20 minutos tu tem uma reunião lá com o Henrique. Essa forma de notificações, ela não vai ser uma coisa que, pô, não é o chato do Henrique, é o sistema, a agenda, é o lembrete. Não é o Henrique que está me mandando essas chatices, é o lembrete. E vai evitar também que ocorra esse erro de chegar lá e ficar de plantão e o cara não te receber e tu perder a viagem. Então é, digamos assim, uma forma moderna de contornar um problema antigo que a gente teria aí, né? Bom, o nono erro aqui é o foco no teu produto. O foco demais no teu produto. Até botei lá no blog, na hora que eu escrevi, eu dei até uma risada, né? Esse é como se fosse a lagoa azul, assim, dos erros de prospecção. De tão clássico que é, né? Tá toda hora na sessão da tarde, então é muito clássico. Tu tá falando, montando um e-mail para falar sobre um determinado produto e, pá, esse teu produto, ele é a oitava maravilha do mundo ali, um negócio que é um robô lá que faz solda sozinho em várias posições e a peça, já tira a peça de uma mesa e o robô vai lá e solda ela pra ti. Então, o troço é assim, de outro mundo, né? É um negócio extremamente tecnológico, ó, é a oitava maravilha do mundo, claro. De que adianta isso pro cliente? Não dá para focar nas características técnicas, nas diferenciais exclusivos, nas palavras em inglês no meio das frases, chique ali. Tipo, nada disso interessa muito se o cara lá não estiver sofrendo um problema de solda, se ele não estiver demorando muito para soldar uma peça, se ele não estiver com uma necessidade urgente de ter alguma solução para um problema que ele tenha. Então não adianta nada para ele isso. Por mais que ele ache legal,
Eu também acho legal ter uma nave espacial, mas eu não vou comprar uma nave espacial, não preciso. Para que eu vou comprar? Então, tem que ser uma coisa que a gente precise. Por mais tecnológica, por mais legal que ela seja, só o sentimento dela ser legal não adianta nada, não vende. O que vende é a necessidade de eu ter aquele produto naquele momento. Então, o que a gente tem que focar numa campanha? Não é nos benefícios do produto, mas é nas dores que aquele produto resolve para o nosso cliente. Ou seja, nas vantagens que o nosso cliente vai ter ao comprar o produto. Não é o produto, é o problema que o produto resolve pro cliente. Então, essa que é a forma de evitar esse erro. Ao invés de falar, eu vendo uma coisa que tem 3.000 amperes de não sei o que tem posicionamento automático, câmera rotacional 3D, não sei o que mais, não sei o que mais, um monte de função lá. Para ele não interessa a forma como o robô faz a tarefa ali. Interessa o que ele vai conseguir com aquele novo produto que ele vai comprar. Acabar com o teu problema de demora na solda. Diminuir o teu gasto com processos judiciais, porque vai ser uma automação na tua indústria. Enfim, tudo isso aí vai acabar... É as dores que o teu cliente sente. Então é a forma de evitar esse erro aí. Então só para ser super prático assim e dar uma solução fácil e extremamente rápida de ser implementada, é o seguinte, tu escrever um e-mail para o cliente, antes de tu enviar ele, ou antes de tu, enfim, fazer um roteiro de ligações ali que tu escreveu e tal, tu te pergunta, isso que eu estou escrevendo resolve alguma coisa para aquele cliente ou eu só estou falando de mim aqui, só estou falando do meu produto? Então a pergunta é bem simples, eu até escrevi ela aqui, o que o cliente ganha com isso? Essa é uma pergunta simples, tu faz ela, se no momento que tu fizer ela, o que tu escreveu no e-mail respondeu essa pergunta, ótimo. Agora, se o que tu escreveu no e-mail não respondeu a tua pergunta, tu apaga tudo e escreve alguma coisa que responda essa pergunta. Isso daí é um baita exemplo daquelas pessoas de telemarketing, né? Às vezes a gente já tem plano, já tem fidelidade, a pessoa não se dá nem o trabalho de ver qual é o nosso plano da mesma operadora, né? Não é verdade. Bom, agora o nosso 10º erro aqui é a falta de follow-up. Isso é bem mais comum que a gente imagina. Bem mais comum. O que acontece? A gente fez um baita de um trabalho, a gente marcou, a gente chegou e respeitou o tempo, não comunicou demais, não comunicou de menos, qualificou, chegou lá numa visita 10, foi tudo ótimo, a gente visitou a fábrica, viu que o cara deu sinal de compra, tá tudo muito encaminhado. Aí a gente ficou de mandar aquele material, aquele vídeo, aquele exemplo de como que foi instalada a máquina lá em tal lugar, enfim, e acaba simplesmente chegando porque está muito... ou porque o gerente da gente ainda não atualizou os preços na tabela, ou porque o catálogo não está pronto, ou porque eu preciso de alguém da engenharia para montar o orçamento para mim. Acabo demorando para fazer aquele follow-up, ou às vezes eu acabo, além de demorar, quando eu mando, eu ainda não mando aquelas informações que eu fiquei de mandar ali no momento da reunião. Então isso é um erro que às vezes a gente pensa, o cliente vai entender que eu estou muito ocupado, que eu tenho muito coisa para fazer. Provavelmente vai, provavelmente pode ser até que tu venda. Mesmo cometendo esse erro da falta de follow-up, pode ser até que a venda aconteça. Mas é muito mais provável que o cliente cria uma confiança muito forte, inabalável em ti, se tu chegar aquela noite no hotel e mandar um e-mail de follow-up. Nem que tu diga que tu vai esperar mais alguns dias para terminar de elaborar a proposta, que tu depende de alguma coisa. Agradecendo a reunião, agradecendo a disponibilidade, mandando os vídeos que tu ficou de mandar e informando sobre a situação do orçamento, ou já enviando o orçamento, que seria melhor ainda. Então, quando tu faz isso, reserva um tempo, e a dica de mandar de noite é boa, mesmo que tu saia e tu tenha tempo, logo depois da reunião, deixa para mandar à noite, deixa o e-mail pronto, deixa para enviar ele à noite, porque isso vai mostrar, primeiro, que tu não está fazendo só aquilo, que tu tem mais coisa para fazer, a hora que tu parou foi de noite, então tu estava ocupado o resto do dia, então tu vai mostrar que tu tem muitos clientes ao mesmo tempo, isso é bom, para gerar aí um senso de que ele tem que se mexer, que ele tem que comprar logo, senão ele vai perder a oportunidade, isso é bom. Mas também vai dar para ele o senso de que tu é uma pessoa dedicada, que tu tá fazendo um a mais ali, que tu tá correndo atrás, e que ele também pode contar contigo a qualquer momento. Se ele tiver um problema no meio da noite, ele vai poder te ligar. É importante ele ter essa segurança, ele saber disso. Mesmo que ele nunca te ligue de noite, é importante ele saber que ele pode contar contigo. Então isso vai dar um bom sinal ali para ele. Então, digamos assim, mesmo que tu não tenha como enviar o orçamento em si no mesmo dia, manda pelo menos um e-mail de follow-up falando que tu vai enviar em tantos dias,
que tu tá te comprometendo com ele. Isso vai fortalecer muito a relação e vai não só ajudar nessa venda de agora, mas numa possibilidade de relacionamento futuro, em fazer muitas outras vendas recorrentes ali para aquele cliente. E por último, mas não menos importante, o 11º erro, que é a vestimenta inadequada. E aqui eu tenho certeza que todo mundo já sabe, já imagina, que a gente tem que estar vestido o mais próximo possível da vestimenta que o nosso cliente está usando. Então não adianta o cliente estar lá de camiseta da firma e de botina e tu chega lá de terno e gravata. Provavelmente tu vai te desconectar daquele cliente. Ele nem vai te ouvir. Tu vai mexer a boca e ele não vai entender o que tu está falando. Assim. Vai ficar longe da cabeça dele. Aqui. Na mesma forma que se ele é um diretor, um alto executivo, e ele tá lá, terno, gravata, todo bonitinho, né? Aí tu chega lá de camiseta, chega lá ou de camisa polo, enfim, de calça jeans. A probabilidade de ele te ouvir também é muito, muito pequena. Existe uma regra bem prática, chamada regra dos 20%. A gente pode errar ou 20% para mais ou 20% para menos na nossa vestimenta, que vai estar tudo ok, que a gente não vai perder essa conexão. Exemplo, o nosso cliente... provavelmente o nosso cliente vai estar de camisa e calça social. Se a gente for de camisa polo, tudo bem. Se a gente for de camisa e gravata, tudo bem. A gente vai estar numa tolerância. Se a gente for de terno, já vai estar um pouquinho demais, já vai estar saído dos 20%. Se a gente for de camiseta, já vai estar um pouquinho de menos, já vai ter saído dos 20% para baixo. Então, fica aqui essa dica prática. Tá, Henrique? Ótimo, ótima dica, muito legal, mas como é que eu vou saber? Eu não conheço o cara, nunca fui lá. Como é que eu vou saber como é que ele vai estar vestido da primeira vez, né? Então, aqui a gente não tem como saber, obviamente, mas a gente tem como imaginar utilizando uma simples pergunta. Por exemplo, você está indo visitar uma indústria, que seja, tu vai perguntar para ele, olha, a gente vai fazer alguma visita dentro da fábrica? Se tu fizer isso, provavelmente é uma pergunta simples, mas ele vai acabar te dando o roteiro do que ele espera daquela reunião. Provavelmente ele vai te falar assim, não, a gente vai dar uma passeada na produção, depois a gente vai voltar na sala, onde eu e mais o colega de suprimentos e mais o colega de produção vamos estar reunidos para discutir, tu vai fazer uma apresentação para nós no PowerPoint lá e tal. E aí, a gente já vai te dar aquele roteiro de reunião. Se ele não te der, tu vai explorando, vai explorando. Aí tu fica preparado através dessas perguntas prévias aí para chegar lá preparado. Outra coisa, nesse exemplo, se vocês fossem de fato visitar a produção, tu já leva botina de biqueira de aço, protetor auricular, capacete, óculos para colocar, enfim, todos os equipamentos de proteção individual ali, porque no momento que tu tem isso já contigo, na tua maletinha, na tua bolsa ali, já chega com aquilo ali tudo, com aquele kit, tu vai... Outra coisa que é muito bom levar trena, tu já vai mostrar pro cliente que tu é uma pessoa preparada. Inconscientemente, a gente vai, quando eu tiver um problema de pós-venda, o Henrique vai ser o cara para me ajudar a resolver isso. Então, outra coisa inconsciente que a gente plantou na cabeça do cliente, para gerar essa confiança. Vamos chegar lá e vamos estar preparado para o que for acontecer. Se ele te falar assim, não, a gente só vai ficar no escritório, aí tu já vai com uma camisa, com uma calça social, enfim, porque provavelmente, mesmo que ele esteja de camisa polo, tu vai ficar ali numa região confortável para estar discutindo ali com ele. Então isso é bem legal. Outra forma, eu sempre falo de indústria, mas digamos assim, tu vai visitar um escritório de advocacia, tu vende software para advogados. Tu vai visitar um escritório de advocacia, tu corre o risco do cara ser mais conservador e ele tá vestido a caráter de terno e gravata, mas de já ser uma empresa mais moderna, onde a pessoa vai trabalhar de camiseta. Então, se tu chegar ali, ou com uma camisa polo, ou com uma camisa e calça social, enfim, um traje mais alto esporte, assim, tu vai estar provavelmente dentro dos 20%. Tu vai errar, tu vai estar numa região segura, onde tu pode atender o cliente mais descolado ou o cliente mais formal, né? Então, não vai gerar tanta desconexão assim. Então, são algumas dicas práticas. Essa regra dos 20% ajuda bastante. E essas perguntas de sondagem do que o cliente espera da reunião também ajudam bastante. Bom, então depois de a gente ter visitado esses 11 erros que eu já vi, eu já presenciei, eu já cometi, eu gostaria de te deixar com essa pergunta final. E você, qual foi o erro que você se lembra assim, de ter cometido, fez você perder a venda naquele momento, você aprendeu já para não errar na próxima,
Usa aí os comentários, me conta isso que eu vou achar legal, vou gostar de saber também e vai me ajudar a enriquecer mais, vai ajudar a nossa comunidade de representantes aqui a conversar, a trocar ideia, evoluir todos juntos, né? Que essa é o objetivo desse canal aqui. Bom, espero que você tenha gostado. Lá no meu site tem todas as redes sociais lá para procurar e ver lá, enfim. E é isso, um grande abraço do representante moderno, a gente se vê na próxima. Boas vendas!